Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis. Vou esperar, realmente 3 já está. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar a refletir esse versículo de trás para frente. A última linha diz: agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Não, se a gente for analisar a nossa vontade, às vezes é uma vontade ruim. Você já percebeu isso? Quem já teve raiva do esposo, da esposa, e olhou assim, ringindo os dentes e disse: Jesus, é bom que desse um infarto dele agora. A nossa vontade muitas vezes não é ruim? É. Chegar a esse ponto a nossa não. Tudo bom, meu querido? Deus abençoe você. Meus amados, eu dei só esse exemplo quando a gente ria, porque a gente no minuto já pensou, já conhece quem pensou. Porque a nossa vontade nem toda hora ela é boa. Por quê? Porque nós somos carne, ser humano, frágil, erramos. Quem nunca errou, como disse Jesus, atira a primeira pedra. Eu digo sempre quando eu estou pregando que, na maioria dos casos, a criança, quando ela é bebê, tu é mãe de quantos filhos, Margarida? Só 4. Eu digo sempre que a criança, na maioria das vezes, ela aprende mais fácil de dar uma tapa do que um abraço, quando ela está aprendendo as coisas. Porque o ser humano, na sua essência, ele erra, que ninguém é humano. Por que a gente é humano? Deus fez a gente assim. Você acha? Às vezes, não, eu sou quase perfeito. As pessoas que se dizem isso assim, essas são as que mais costumam errar. Todavia, porém, no entanto, quando Deus apresenta a vontade dele, Paulo manda experimentar. Se os irmãos de Romanos foi pedido que eles experimentem, era porque eles ainda não tinham experimentado. Nós, muitas vezes, não costumamos, em algum momento da nossa vida, experimentar. Entenda? A linguagem aqui já foi para o grego. A linguagem aqui, experimentar, é do português. Mas no grego, o significado é se preencher da boa, agradável e perfeita. Por que Paulo diz da boa, agradável e perfeita? Porque muitas vezes, na visão humana, Margarida, a minha intenção pode ser boa para você, mas pode não lhe agradar, apesar de eu imaginar que é boa. Está entendendo? Eu faço uma ação para alguém, na minha cabeça é uma boa intenção, mas na cabeça de quem está recebendo, ela pensa: está fazendo isso, está bem interessado em mim. Então, a vontade, às vezes, pode até ser boa, mas talvez não seja agradável, humanamente falando. E a nossa vontade nunca vai ser 100% perfeita. Mas a vontade de Deus, por mais que a gente entenda, não entenda, sempre será boa, perfeita e agradável. E quando a vontade de Deus, ela se encaixa com esses 3 tópicos em nós, dentro daquilo que nós necessitamos, a gente escuta muito aqui do sertanejo, do nordestino,
Eu escuto muito isso. Vai para a igreja. Aí ele diz, se for da vontade de Deus, eu vou. Nós agimos muito isso. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Mas para isso, a gente precisa o quê? Renovar a mente. Porque o texto diz que a gente não deve se conformar com o mundo. Quem se conforma com o mundo, o que é se conformar? Tem muita gente que acha que se conformar é dizer assim, dá assim mesmo, né? Deixa assim. Isso não é se conformar. Se conformar no grego, isso aí é aceitar a forma. Eu vou bugar a mente de vocês se eu falar isso. Se eu digo, não, tá bom, deixa assim mesmo, né? Eu estou aceitando da forma que está. Se conformar é ficar igual à forma. Como é que eu vou entender? Como é que você vai entender isso? Vou explicar. Quando Paulo diz renovar a nossa mente, não vos conformeis. Paulo estava dizendo, não fique da mesma forma que o mundo. Não fique idêntico às pessoas do mundo. Porque elas não têm a boa, agradável e perfeita vontade. Só quem tem a boa, perfeita vontade agradável é Deus. Mas para isso, para a gente experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente não pode se conformar, entrar na forma. Se você pegar essa água e botar numa garrafa quadrada, como é que essa água vai ficar? Numa forma quadrada, né? Porque a garrafa não é quadrada? A água vai ficar em um ambiente quadrado, ela vai ficar também quadrada. Se você pegar essa garrafa, essa água, e colocar num ambiente, sei lá, oval, ela vai ficar oval. E isso, a água se conforma com o ambiente que ela está. Você está entendendo ou está difícil? A água fica na forma, se o ambiente for redondo, ela fica redonda. Se o ambiente for quadrado, ela fica quadrada. Se o ambiente for triangular, ela fica triangular. Se você botar ela dentro, fica ou não fica? Glória a Deus. Fica, não fica? Então entenda bem. Aí Paulo disse, não fique da forma que é o mundo. Qual é a forma do mundo? A forma do mundo é vício, mentira, hipocrisia, tantas coisas. Não tem aquela frase que diz, todo mundo é assim, eu também vou ficar. Não é? Isso é se conformar, ficar na mesma forma. E aquilo que eu digo, assim, deixa assim mesmo, isso não é se conformar, isso é aceitar a forma. Eu posso não me conformar, mas respeito a quem aceita a forma. Está entendendo ou está difícil? Está difícil? Se tiver difícil, fica. Se a gente pegar, como eu falei, o exemplo da água, ela se dá a forma disso aqui. Mas como é que a gente muda a forma da gente? Renovando o entendimento. Porque as pessoas têm umas coisas que eu já disse para algumas delas, não aceite isso. As pessoas dizem, a minha dor de cabeça, a minha dor na coluna, a minha dor no quadril, a minha dor no joelho, a minha... Você está dizendo, né? Estou com essa dor mesmo. Deixa aí. Você está se conformando com aquilo. Quando o sujeito não se conforma, por exemplo, se você trabalha numa empresa e a empresa roubou 20% do seu salário, você veio conformado? Ou vai lá quase espancar o gerente para saber o que aconteceu? Vai lá, né? O que é isso? Estou me roubando do trabalho de sua beleza aqui o mês todo. Agora tiraram 20% do meu salário? Que conversa é essa? Eu vou procurar meu direito, não é? Agora, tem coisas na vida da gente que a gente se conforma, entra na forma. Esse joelho está velho mesmo. Os irmãos pensam que eu aceito a forma que eu estou aqui sentado. Não. Quem diz, pastor, o senhor é cadeirante. Ele está errado. Eu não sou cadeirante. Eu estou cadeirante. Estar é um momento. Ser é para sempre. Porque você não pode, não deve aceitar as formas que o mundo diz que você tem que ser ou que você é. Você vai ficar um eterno depressivo, um eterno ansioso.
Não, essa minha depressão, isso aí. Não, não é minha não, está em você, mas não é sua. Por quê? Para isso, para você se ver liberto dessas coisas que te oprimem, renove a mente. Renove o seu entendimento. Não porque o médico disse que eu, não porque a médica falou que eu, não porque o psicólogo falou que eu. Eles falaram, mas você serve um Deus que molda a sua situação para ser de acordo à vontade dele, que é ruim, péssima e detestável. É? A vontade de Deus é ruim, péssima e detestável? Não, boa, perfeita e agradável. Então, o que move você não é o que o médico diz. O que move você não é o que a médica diz. O que a medicina falou. O que move você é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você renova a sua mente. O que é renovar a mente? Imagine que a sua cabeça não é nada mais, nada menos do que um HD. Quem sabe o que é um HD? Não sabe. Quem sabe o que é um pendrive? Alguém sabe o que é um pendrive? Ontem eu recebi essa pergunta. Você sabe o que é um pendrive? Imagina a sua cabeça como um grande pendrive. Se fosse a minha cabeça um pendrive, eu acho que entrava no Guinness Book como o maior pendrive do mundo. Pense no tamanho da cabeça. Então perceba bem. Imagina a sua cabeça como um grande pendrive. E dentro dessa sua cabeça, que é um grande pendrive, aqui tem dois pendrives. Um é chamado consciente. O outro pendrive que tem na sua... Estou fazendo uma ilustração, tá? O outro pendrive que tem na sua cabeça é o subconsciente. Então, no seu consciente passa tudo que você vê e que entende, e aquilo que você vê e que não entende. Você passa na beira da pista, vê um camarada estirado, um bocado de carro parado, você não sabe o que é aquilo, sabe que é um acidente, você não sabe como aconteceu. Aí você, 10 quilômetros depois, você está esquecido até de como foi o acidente. Você sabe que aconteceu o acidente, mas está esquecido como foi. Aquilo passa pelo seu consciente e fica. Momentaneamente, 5, 10 minutos, 15, 20 no máximo. Passa. O seu subconsciente é diferente. Ele guarda tudo aquilo que você diz. Eu preciso decorar isso, aprender isso, guardar isso. O seu subconsciente, ele guarda tudo aquilo que você decidiu memorizar. Tudo aquilo que passou pela tua vida e te marcou absurdamente. Por exemplo, eu tenho um primo que tem um medo absurdo de qualquer cachorro. Pode ser um desse tamanho, ou pode ser um pitbull. Por quê? Porque quando ele tinha uns 2 anos de idade, um cachorro grande, um pastor alemão, coisa assim, foi atacar ele. E aquele susto ficou na mente dele. Então, qualquer cachorro que ele vê, ele tem uns 12, 13 anos de idade, quando ele vê qualquer cachorro, ele já lembra daquilo que o subconsciente arquivou. Sim, rapaz, querendo ou não, grande ou pequeno, é um cachorro. Vai com ele. Então, o seu subconsciente arquiva tudo aquilo que te marcou, ou tudo aquilo que você quer arquivar. Só que tem uma diferença. Quando você só passou no teu consciente e não ficou no teu subconsciente, quando você tenta lembrar daquilo, eita, rapaz, o Bel me disse um número e eu estou tentando lembrar e não consigo. 882462. Lembra não? Depois eu vou perguntar a ele. Quando você guarda no seu subconsciente, hoje ou daqui a 10 minutos? Ah, lembrei! 6268 final. Porque foi arquivado no seu subconsciente. Então, tudo que acontece na sua vida, sem querer querendo, você decide, sem querer querendo, se vai guardar no seu consciente ou no seu subconsciente. Resumindo, tudo que for passageiro, não for importante para você, que for insignificante para você, deixe passar pelo consciente. Mas tudo que você achar importante, uma data, um momento, uma situação, uma palavra, guarda no seu subconsciente. Esses dois pendrives trabalham em sintonia. Agora, quando Paulo diz renove a sua mente, ele está dizendo apague do seu pendrive tudo aquilo que você entende que não é bom, perfeito e agradável, segundo a vontade de Deus. Aí, pastor, como é que eu vou fazer isso? Se pergunte
Será que Deus está gostando desse meu pensamento que está me machucando, me maltratando, me agredindo, me fazendo sofrer? Será que Deus está gostando dessa minha vida assim? Será que Deus está gostando desse meu isolamento de tudo e de todos? Será que Deus está? Se a sua resposta do seu consciente for não, delete. Ninguém consegue limpar a mente se não formatá-la. Mas pastor, como é que formata? Dizem os cientistas, eu não questiono isso porque eu não pesquisei a fundo, que noites bem dormidas, um fundo musical quando você vai deitar, uma tentativa de você já ficou sozinho com seus pensamentos? Esses momentos são decisivos para você resolver deletar ou continuar com aquele sofrimento. A questão é que a gente diz para a gente automaticamente, isso é defeito de fábrica do brasileiro: eu não consigo. Quando você diz eu não consigo, aí a mente recebe a informação. O problema é mais forte do que eu. Quando eu digo eu não consigo, aí a mente diz para o meu coração, ele está desistindo de lutar. Quando eu digo que não consigo, eu estou dizendo, Deus não vai me ajudar naquilo que eu estou me propondo fazer para me livrar dessa situação. Então Paulo diz, renove a sua mente e não vos conformeis com esse mundo. Qual o mundo que você está conformado? Né? Já faz 10 anos que eu estou assim. Não vai mudar nada mesmo. Já faz 2 anos e quantos meses que eu estou assim, com a perna assim, amor? Vai fazer 3 anos no dia 14 de julho. Eu sei que vocês são inteligentes, até mais do que eu imagino. O que é que vocês me aconselham? Por favor, me escutem agora. Eu aceito a situação que eu estou e aceito que eu vou continuar na cadeira de roda até o último dia de fôlego de vida, ou é melhor eu acreditar e fazer por onde retornar a andar? Qual o conselho de vocês? Levante a mão quem acha que eu prefiro me conformar e ficar assim. Tem um voto. Agora diga bem quem acha que eu preciso lutar para voltar a andar e caminhar novamente. Quem venceu? O amém. A maioria, né? Aí eu recebo essa informação como uma injeção de ânimo para eu continuar acreditando que eu vou voltar a andar, ok? Porque todo mundo também acredita que eu posso continuar lutando para voltar a andar, ok? Sim. Mas se eu digo para mim mesmo, que nada disso aí, eu vou voltar a andar mais nunca na vida. O estímulo de vocês serviu para quê? Serviu para alguma coisa? Não. Por mais que vocês me estimulem, eu preciso me estimular. E quando eu me estimulo, eu renovo, amém, as forças, a coragem, a fé. Agora, se eu me entregar à situação, quem vai me tirar de lá? Se eu não quiser, ninguém. É aí onde mora um problema que, para quem usou crack, sabe o que é isso. A dependência do problema faz o camarada acreditar que mais nunca ele vai sair dali. A dependência do problema faz o camarada acreditar que ele está amarrado para sempre naquela situação. A sua situação, a minha situação, não depende unicamente de você parar e dizer assim, tá bom, tá certo, tá bom. Porque você tem injeção de ânimo para me dar e dizer com esse amém, pastor, acredito que você vai voltar a andar. E porque essa mesma fé que você tem, que eu consigo voltar a andar, porque nós não usamos para dizer para nós mesmos, nada, essa desgraça aqui não vai ficar comigo. Você renova a sua mente hoje com a palavra de Deus. E experimentará a boa, perfeita
e agradável. Ou seja, o plano de Deus é excelente, incrível e espetacular. Só que para viver o plano de Deus, eu não consigo viver se eu não renovar o entendimento. Eu estava conversando outra vez e eu disse para uma pessoa: o diálogo é a chave para você se destravar. Ela disse: mas eu não consigo. Glória a Deus. Aí eu fiz uma técnica com ela. Quando eu sabia que ela não conseguia, aí não façam isso, hein? Por favor. Glória a Deus. Eu conheci um motoqueiro que era meio louco. E eu disse: olha, faz o seguinte, dá um freio brusco na frente da fulana quando ela for passando. Ela atravessa a rua, olha, pelo amor de Deus, não estou com ela não, mas é um freio brusco. Ele disse: por quê? Você pode explicar. E ele marcou na hora que ela passava, atravessava a pista para ir para o FAO. E ele disse que programadamente deu um susto absurdo, freou a moto. Ai, quase que eu morri. Aí depois ela me ligou. Eu ia morrendo agora. Como foi isso? Eu peguei o ônibus da hora, aí ele veio, eu cheguei aqui ainda atrasado, 10 minutos. Aí quando eu ia passando meio apressado, o motoqueiro, que cor era a moto? A moto era vermelha. Que cor era o capacete era preto. E que mais ou menos que idade tinha o motoqueiro? Tinha mais ou menos uns 28 anos. Me detalhou tudo. E como foi o seu dia lá na faculdade? Ah, foi uma bênção. Encontrei os amigos, falei o quê? Falei isso, saiu contando. Ela me contou tudo que aconteceu desde a hora que ela saiu de casa até a hora que saiu da faculdade. Eu disse: tu percebeu uma coisa? Eu disse: não. Eu disse que era travada para conversar, mas depois deu susto, me relatou tudo. Eu disse: caramba, meu irmão. Você não conseguiu relatar depois do susto? Até hoje ela não sabe que foi programado aquele susto. Então, você não conseguiu me relatar? Foi relato da mesma forma o que está trancado aí dentro do seu coração. Parou. Eu não consigo. Você consegue? Você conseguiu? Depois que ela começou a falar, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias. Quando chegou perto de 70 dias, ela disse: nunca mais eu tive crise. Meus irmãos, entendam. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Quando você fala, você expõe para fora aquilo que está aqui. Quando você não fala, aquilo te corrói e você fica mais perturbado. Quando você divide a carga com as pessoas, você fica mais leve. Quando você decide levar sozinho, você fica sobrecarregado. Mas entenda, renove a sua mente, entendendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela começa a partir do momento que a gente resolve não se conformar com a situação que você está. A minha esposa vive inconformada 24 horas com o peso dela. Por quê? Eu não sei. Mas vive inconformada e vive lutando. Não se conforme com aquilo que está te maltratando. Não se acostume como se aquilo é padrão para a sua vida. Renove a mente, renovando a mente. O que é uma mente nova? É uma mente zero. Esse telefone tem marca de mão, tem marca de uso, a capa está arranhada. Mas esse aqui está zero, está novo. Os arquivos que estão aqui, já demonstram que esse telefone é de uso, mas aqui está limpo, vai demonstrar que não é. Então entenda, quando você renova a mente, é como a sua mente antiga se apagasse e Deus viesse e colocasse uma nova. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu aprendi a lição, eu fiz isso, deu errado, eu não vou fazer mais. Isso é uma mente renovada, porque aprendeu e não vai fazer novamente o que fazia porque deu errado.
O problema é que muitas vezes a gente não renova a mente. E esse pendrive vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E a gente não renova. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E a gente não renova. Chega a hora que o pendrive não cabe mais nada. Aí vem aquele momento que a gente conhece. Perdi a paciência, perdi a paz. Estou tenso, estou assim, estou assado. O seu pendrive está lotado. Hoje eu não faço mais isso, mas quando eu me irritava, antigamente, eu ligava o teclado e ia tocar. Depois de meia hora, eu nem lembrava o que eu tinha passado. Escute louvor, escute a palavra. É uma febre, né? Aquele bispo Bruno Leonardo, ele tem uma caçambada de seguidores, né? Por quê? Porque o coração e a alma das pessoas, elas são carentes de algo que vem de Deus. O problema é que a gente não pode só esperar pela oração do pastor, bispo Bruno Leonardo. É uma bênção, é uma bênção. A gente precisa renovar a nossa mente com a nossa busca. O que é que você precisa entender com isso? Alguém pode fazer qualquer coisa que possa me beneficiar, mas eu vou ser beneficiado mais rápido se eu fizer o processo. Às vezes eu tenho alguns contratempos, porque só quem dirige lá em casa é a minha esposa. Eu já tenho umas visitas confirmadas aqui para Arapiraca para fazer, mas eu ainda não fui, porque às vezes eu não quero incomodar ela. Aí ela está cansada, eu não vou. Eu espero por ela. Mas se eu soubesse dirigir, eu já tinha ido? Já. Mas como eu espero por ela e não quero cansar ela, eu ainda não fui. Quando ela dirige para mim, é uma bênção, não tenha dúvida disso. Eu fico só na cadeira do passageiro, vendo a banda passar, e de vez em quando recebendo uns freios bruscos, pensando que vou meter essa cabeça grande no para-brisa. Mas, se eu soubesse dirigir, eu já tinha ido muito mais longe do que se eu estivesse olhando por ela. Você entendeu? Então, a oração do bispo Bruno Leonardo é maravilhosa, maravilhosa. Mas se você souber fazer por você o que o bispo Leonardo faz na hora da oração dele, você não vai chegar mais longe? Vai ou não vai? Vai. Rapaz. Aí com isso, você vai renovando isso aqui. Porque as dosagens do bispo Bruno Leonardo é só meio-dia e 6 horas, né? Vai que tu precisa de uma dosagem para renovar a mente 7 horas da manhã. Vai que tu precisa de uma dosagem para renovar a mente meia-noite. Vai que tu precisa de uma dosagem para renovar a mente 3 da manhã. Eita, mas o bispo Bruno Leonardo não botou um vídeo ainda para eu. Mas se você faz por você, a sua mente se renova através da sua busca. E quando a sua mente se renova, é colocada uma mente nova no lugar dessa. Não entendendo? Não estou falando de fazer uma cirurgia e colocar outra mente. O reset é tão potente que acontece na mente, que é como se fosse um pendrive novo colocado na sua cabeça. A minha esposa convive comigo há quase 6 anos. E a gente, sempre que precisa, eu digo, a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar. Eu preciso ouvir seu ouvido. Por quê? Porque se eu acumular muita coisa aqui, qual a consequência? Não adianta mais tentar recuperar um pneu que já estourou. Então eu tenho que recuperar a minha mente antes que ela estoure. Quando é que a mente estoura? Do mesmo jeito que aconteceu com uma conhecida nossa. Meus irmãos, é porque eu não tenho tempo para falar, coisa muito séria. HD, pendrive lotado, você não consegue fazer nada. Tudo consome a tua paciência, tudo consome a tua paz, tudo consome a tua tranquilidade. Tu é uma pessoa esquecida demais. Tu não tem foco para nada. Isso é mente lotada. Isso é a mente dizendo, não cabe mais nada no pendrive aqui. Deleta. Se você enche o seu HD de um bocado de coisa, imagina. O seu pendrive está se enchendo desde quando você se entendeu de gente. A gente se entende de gente por quantos anos? 6, 7 anos, né? De 6, 7 anos para cá, só enchendo.
enchendo. E normalmente, você vai concordar comigo, se você não for assim, mas tem uma parte das pessoas que são, normalmente a gente só ativa no subconsciente aquilo que nos machuca. É ou não é? Quer ver uma coisa? Eu vou na marcação não, tá? Pergunta para tua esposa, para o teu esposo, qual foi a última vez que tu deu um abraço nele ou nela? Eu não estou lembrado se foi na quinta-feira ou foi no sábado, mas foi nesses 2 dias. Agora pergunta a ela qual foi a última vez que tu magoou ele. Estou lembrado, velho. Foi naquela sexta-feira de manhã, quando você acordou, que eu perguntei a você como é que você está. Você olhou para mim com um olhar bem feio e disse: o que você tem a ver com isso? Mas que hora foi isso? Foi de manhã, 9h15 da manhã, que eu estava tão feliz, mas depois daquilo que você disse, acabou comigo. Está guardado aqui, detalhadamente. E o último abraço? Eu nem lembro. É assim ou não é? O problema é que a gente guarda no HD da gente, no subconsciente, no pendrive, tudo aquilo que é negativo, muito mais do que é positivo. A gente lembra da festa que foi feita quando eu tinha 20. A gente lembra da festa que a gente fez quando eu tinha 25 anos de casado. Mas a gente lembra mais das memórias que nos desfavoreceu, que nos irritou, que nos entristeceu, que nos magoou. E me desculpe dizer, as irmãs, mulher é ótima. Não filha uma mulher, porque se você ferir, ela vai lembrar da data, do dia, da hora, do mês, do momento exato. O que aconteceu, o que não aconteceu, nos detalhes específicos, perítica. Ela vai ser uma perita. Então, entenda, a gente precisa deletar essas informações. A Bíblia diz que Jesus pega o nosso pecado e joga onde? No mar do esquecimento. A gente precisa ter o nosso mar do esquecimento. O problema é que a gente deixa só Jesus ter o mar dele, para jogar o nosso pecado. E a gente não tem o nosso mar do esquecimento. Mas pastor, eu não consigo esquecer. Tudo bem, você pode lembrar do dia, da hora e não sentir a mesma raiva, a mesma tristeza, a mesma angústia, como se aquilo tivesse acontecido agora. O problema que te machuca é isso. O teu cérebro sabe. E quando você perde as forças para lutar por você, ninguém mais vai conseguir tirar você da situação. Aí o primeiro passo para você viver uma mente nova, renovar a mente, é quando você fala, é escutar. O segundo passo que você fala com quem? Com Deus. Fala com quem? Com pessoas que você acredita que pode te ajudar. Muitas vezes a gente erra, vou terminar agora, muitas vezes a gente erra porque a gente se engana. Eu vou falar para o Celestino, porque eu sei que ele pode me ajudar. E o Celestino, meu Deus do céu, não pode ouvir nada. Se ele ouvir, ele passa. Eu vou deletar isso do vídeo porque não importa. Mas eu tenho uma tia que ela diz mesmo: não me fale nada. Porque ela faz esse movimento. Porque a língua coça e eu tenho que falar pelo menos para 2. Você falar a sua situação para uma pessoa dessa, está ferrado. Está ferrado. Encontre o seu cantinho de desabafo. Encontre pessoas. Sabe qual é o maior problema de pessoas que têm problema na alma? Que o caminho que elas procuram é só solidão. E a solidão às vezes não cura. A solidão às vezes não ajuda. Por que você acha que as pessoas que estão tristes, a maioria das vezes elas vão se embriagar? Aí as pessoas dizem, para esquecer a tristeza. Aí quando a ressaca acaba, a tristeza vem maior do que estava. Mas se você abre o coração, se você entra na presença do Senhor, Senhor, eu não consigo formatar o meu pendrive. Tenha misericórdia de mim, formato. Aí você vai ouvir uma voz no seu ouvido. Escute o louvor. Escute a palavra. Vai à igreja hoje. Dá um abraço no teu esposo, na tua esposa. A minha esposa diz que quando Deus quer tratar ela no domínio próprio, ela me usa. Deus me usa.
Quando Deus quer tratar ela no domínio próprio, Deus me usa. Entenda. Muitas vezes, por mais que você não entenda, Deus está usando aquela pessoa que tu já tem intimidade com ela para trazer a tua cura. Muitas vezes, aquela ligação... Tem pessoas aqui que são testemunhas de algo que ocorreu. A gente foi lá fazer uma coisa e terminou fazendo outra, e Deus está trabalhando na situação. Nem todas as vezes que eu vou em Maceió, eu vou fazer, acontece aquilo que eu programei para acontecer. Acontece totalmente diferente. Quem vive na dependência de Deus tem mais facilidade de se libertar de questões que lhe perturbam a alma, o coração e o espírito. Recebi um convite umas 5 vezes. Vem aqui, primo, vem aqui, primo, vem aqui, primo, vem aqui. Mas teve um dia que eu saí de Arapiraca e disse: hoje a gente vai lá na casa do meu tio. E quando a gente chega lá, sem esperar, a gente recebe uma bênção. Porque quando eu saí de casa, que Deus fez sentir no coração que eu tinha que ir na casa dele, eu imaginei que era para orar por ele, orar pela minha prima. E Deus tinha imaginado para mim um presente para mim. Eu fui lá, orei lá, mas recebi o presente de Deus. Não teime em você continuar assim. Saiba que, como eu tenho certeza que vou voltar a andar, tenho certeza que você vai sair daqui com um objetivo, lutando pelo objetivo. Eu vou deletar minha mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é mais forte do que eu, nunca diga isso. Mas eu não consigo, nunca diga isso. Quando alguém diz para mim que eu não consigo, eu digo graças a Deus, porque é um combustível para eu provar que eu consigo. Os desafios não foram feitos para lhe matar. Os desafios foram feitos para lhe curar. Para mostrar para você que você tem a força que você pensava que não tinha. Para mostrar para você que você tem um Deus que você pensava que ele estava longe de você. Para mostrar para você que você tem uma fé maior do que você pensa que tem. Muitas pessoas desistiram. Esse lugar aqui já foi lotado de gente que a gente comprou mais cadeira porque não cabia ninguém. Cadê o povo? Desistiram. Estão por aí. E você? Está aqui, recebendo uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de esperança, uma injeção de vigor. Isso é uma prova que você não é igual aos outros. Você é diferente, determinado. Está aqui, já faz 2 anos, vai ficar 4, 8, 12, 20. Vai participar da inauguração do templo. Templo grande, lindo, poderoso. Por quê? Porque você está provando com essa ação que você não é dos que desistem. Então, se você não é dos que desistem, está aqui até hoje. Tem gente que começou há 1 mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano, mas está aqui, não perde. E cadê os outros? Sumiram. Então você já está mostrando que você não é igual a todo mundo de Sete Casas ou Pitubas, ou Serrote do Japão, ou Serrote do Algodão, ou Alto da Cruz. Você não é igual, você é diferente. Você continua perseverando. Se você é diferente, não diga para você que você não consegue, que você vai desistir, que você vai parar. Você não é igual, você é diferente. Se você é diferente, acredite, Deus está comigo, vai mudar o meu quadro, a minha situação, a circunstância que eu estou vivendo. É um momento. Por quê? Foi dito a semana passada, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se entregue, lute, que a luta que você luta, quando Deus percebe que você está quase parando, Ele chega junto e diz: deixa comigo, eu tomo as providências. Saiba disso. A cura interior, o primeiro passo dela é você que faz. Toda a cura que Jesus fez. O cego Bartimeu, como foi? Ele deu um grito, levaram ele a Jesus, não foi? Não foi assim? O homem que foi levado a Jesus pelo telhado, levaram ele a Jesus, não foi? Quando você vem à igreja, você está vindo ao lugar onde a gente se reúne e Jesus está também. E quando a gente chega onde Jesus está, ninguém chegou perto de Jesus e saiu pelo jeito. Ah, pastor, mas hoje eu acho que ele
está afim de me curar, não. Ele sempre vai estar. Todo mundo que chegou perto de Jesus sai diferente. Não sai igual. Quem conhece Jesus não sai igual. Então, desabafa para Ele, qual a tua dor, qual a tua mágoa, qual a tua tristeza, qual a tua angústia, qual a tua vontade. Que Ele vai te dar uma mente renovada. Você não vai ficar conformado com a situação que você está. E vai entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não aceite. Saia com isso na sua cabeça. Não aceite. Não se conforme. Amém? Para eu concluir, nós estamos encerrando. Ô Josefa Pedro, você vem aqui na frente. Não, é uma coisa bem simples para você fazer. Logo tu hoje. Eu achei esse vestido tão bonito. Diga aí o que é que você está achando das quartas-feiras. Glória a Deus. O dia de quarta-feira eu estou achando muito bom, porque de quarta-feira é o dia que a gente mais aprende. Com certeza. Aprende mais, entende mais a palavra de Deus. Eu acho ótimo o dia de quarta-feira. Melhor do que o domingo e a sexta. Ei! O domingo e a sexta é bom, né? Mas o dia de quarta eu acho melhor. Com certeza. Só isso? É só isso. Obrigado, José. Aplauda Jesus pela vida do José. Eu agora botei tudo na cabeça de vocês. Mas se gostar da quarta, não deixe de vir no domingo, não seja não. Experimente vir na quarta, se você gostar. Já é a terceira ou quarta pessoa que diz que a quarta-feira é uma bênção. A última quarta-feira a gente quase que não sai daqui, né? Meus irmãos, vamos orar? Agradecendo aquele pessoal ali de Betubas, que já são da família Evento chamada há muito tempo. Ao Bel, à esposa, aos filhos, ao futuro genro. Esqueci o nome da tua irmã. Como? Mariana. A todos vocês, mamãe do coronel, a Cícera, irmão, o seu Francisco, o coronel está ali, cabelo cortado, barba feita. Rapaz, se eu fosse você, mantenha essa aparência aí. Está muito caprichado. Se eu fosse solteira e fosse uma mulher, dava uma piscada de olho para ti. Para você ver como eu gostei da sua aparência. Mas graças a Deus eu sou casado. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de aprendermos a Tua palavra. Pai, não nos permita viver com a velha mente, mas que eu possa viver com a nova mente. Que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, possa se concretizar na minha vida. Me liberte de pensamentos que me prendem, que me machucam, que me entristecem. Mas que eu possa viver o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor almeja. Pai, dá uma semana de vitória aos teus filhos. Que eles possam, Senhor, a fazer a tua vontade, ao fazer a tua vontade, viver o que a tua palavra diz. Recompense eles com vitória, trazendo a família, Senhor, paz, união, alegria, felicidade, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Quem vai estar aqui quarta, sexta ou domingo, diz? Amém. Deus abençoe.